Pessoal, hoje live especial com a nossa convidada Ana. Oi, gente. Gente, muito bacana, ela se disponibilizou de vir aqui contar um pouquinho da história dela. Também temos hoje como convidado o Maicon, personal, já ele entra aqui. Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou nutricionista Michele Barbosa, especializada em nutrição esportiva e emagrecimento. Trabalho presencialmente aqui em Ribeirão Preto, mas também atendo Brasil e o mundo, né, nessa telinha que aproxima a gente através da consultoria online. Já vou chamar o Maicon e deixo ele mesmo se apresentar. Enquanto isso, Gente, meu nome é Ana Laura, eu sou daqui de Ribeirão Preto e eu tenho 22 anos. estudante. Sim, sou estudante, faço biomedicina na Barão, estou no terceiro aninho, agora falta só mais um. Já completa. Boa Sim. noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Olha, mais uma vez eu não consigo te ver, Mi. Igual da, Sério, não acredito. igual da última vez. será que é algo na minha configuração? Deve ser no celular. Depois a gente precisa fazer uns testes, hein, para melhorar isso para você. Caramba, hein? Você vai às escuras aí só ouvindo a gente, então. Ai, vocês estão tão bonitas, queria ver vocês. Não vai conseguir. Que pena. Mas você ouve bem a gente? Eu vejo a Ana treinando daquele jeito hoje que ela tá linda, não vou ver ela. Verdade. Olha só. Depois você assiste de novo. Ah, vai ter que ser, não vai ter Você jeito. dá uma olhada. Bom, mas você ouve bem a gente. Tá tudo bem com o som? Tá, o som As tá ótimo. duas vozes, né? Tanto A minha da... também. As duas, as duas. Então, perfeito. Então pode se apresentar, Marco. Fica à vontade. A gente já fez nossas apresentações. Ah, eu tava vendo. Então vamos lá. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Maicon, e para quem me conhece, meu nome continua sendo Maicon. Eu sou graduado em Educação Física faz 15 anos, se eu não me engano, 16 anos. E eu tenho duas pós, tenho uma pós em biomecânica e uma em diabetes, hipertensão. Estou terminando uma especialização agora em reabilitação cardíaca, onde é a área que eu quero atuar. Porque em Ribeirão eu conheço só uma pessoa que faz isso, que é o PH. Rafaela. E é isso, exatamente. E eu quero dar curso, né? Quero continuar com alguns personagens, com o pessoal que realmente gosta, que realmente se interessa, que quer resultado, como o caso da Ana. E eu penso em dar curso, penso em dar aula, quero ir para a área acadêmica, que é e sempre foi meu grande sonho. Olha, Então, também esse vou sou barco, eu. viu? Sou chato durante o treino, mas sou legal no restante do dia. Mas tem que ser, né? Tem, A partir do momento tem que a gente vai dar uma orientação, a gente tem que falar o que é correto. É, tem que ser, porque na hora que o aluno ele chega para mim com uma perspectiva, a gente traça o objetivo junto. E a partir dali, a vontade dele passa a ser a minha vontade. E eu acredito, pelo que eu te conheço, Michele, você também é assim. Porque assim, eu não sou de puxar saco não, mas para quem está assistindo aí, a Michele, ela não é de fazer algo por fazer. Ela gosta muito de saber da sua rotina, gosta de saber como você é no dia a dia, para poder montar o cardápio de acordo com a sua vida real, sem frescura, sem novela, sem mimimi, porque o resultado é assim que dá, é algo fácil. Se eu tiver errado, me desmente aí, Mi. Exatamente isso. Na nutrição, a gente ouve coisa demais, né? E, na verdade, o que funciona. A nutrição de verdade, ela é aplicada dentro do seu dia a dia. Eu costumo dizer assim, não é você que tem que se encaixar um padrão de dieta ou algo que você viu. A nutrição ela é tão simples e tão profunda que ela é capaz de adequar o seu dia a dia nutricionalmente em cada refeição nos seus horários. Então, na verdade, a nutrição ela é planejada para dentro realmente dos seus horários, do seu dia a dia, da sua rotina. Está dando retorno aí? Você está ouvindo? Tô ouvindo. Já, eu comecei a falar, vamos observar se vai ficar desconfortável ou não. Bom,
E aí foi nessa perspectiva também que eu conheci a Ana, nesse trabalho conjunto com o personal Mário. O Mário chegou para mim, apresentou a Ana e falou: vamos nesse projeto. Acho que é importante dizer assim que a gente, como profissional, a gente vai traçar metas, caminhos e adequar no seu dia a dia. Assim como no treinamento, né? Da onde você começou, se você treinava ou não, se você já é treinado, quantas vezes você vai treinar. E assim é na alimentação também. É importante dizer que a gente não tem uma expectativa, porque acho que gera muito assim, vou desagradar o personal, vou desagradar. Não, mas a gente calcula tudo isso, existe cálculos por trás. Por que eu quero dizer? Porque é possível, é uma realidade. Senão a gente não estaria aqui falando. E por isso que a gente trouxe a Ana para falar um pouco mais sobre a experiência de vida dela que ela teve no acompanhamento, tanto da minha parte nutricional como do personal Maico na parte do treinamento, porque parece, Maico, que é só para algumas pessoas a realização muitas vezes de um sonho, né? Que é um emagrecimento, que é uma saúde, de autoestima, mas É, na, na verdade isso é possível. é, com certeza. Porque assim, eu sempre falo que não existe, a pessoa fala assim, eu tento emagrecer. Né? Você não tenta emagrecer, você emagrece. Eu tento hipertrofiar. Você não tenta, você hipertrofia. Porque o tentar é que nem se eu pegar um objeto, eu vou tentar jogar ali. Eu não tentei, eu joguei. Então o tentar está no meio do sim ou do não. Ou eu faço ou eu não faço. Então eu falo que o tentar não existe. Né? E a musculação ela é difícil porque tem muitos mitos. Mas hoje em dia, depois de vários anos de estudos, assim como também na parte da nutrição, porque não existe achismo na nutrição, não existe achismo na musculação, na educação física, é tudo ciência, né? Então, é comprovado que dá certo, mas a pessoa, 50% do resultado é a pessoa tem que querer, né? Ela tem que dar o primeiro passo. Depois disso, aí é fisiológico. Por exemplo, na musculação, a Ana começou a treinar, ela, assim como todo mundo, né, tinha os dias que não estava bem, eu não gosto de musculação, mas a partir do momento que cria um hábito, cria uma rotina, a rotina de escovar dente, a rotina de trabalhar, a rotina de estudar, quando vira um hábito, a questão hormonal começa a te ajudar. Porque quando você treina, ali no mesmo momento da contração e relaxamento muscular, o corpo já está liberando várias substâncias, já está ativando vários hormônios bons e abaixando hormônios ruins que fazem com que você não queira treinar. Então, se você se der a oportunidade, como a Ana deu, e deixar a rotina falar por ela, né? Não faltar, não criar desculpas, o resultado vem. Não tem segredo. Exatamente, é possível, é uma realidade. Aninha, conta pra gente, o que te levou a procurar nosso acompanhamento nesse momento, nessa fase da sua vida? Bom, acho que o maior fator, assim, se eu falar que foi por saúde, eu tô mentindo, foi por estética. Mas influencia muito também no nosso dia a dia, por saúde mesmo, porque o sobrepeso eu acho que é bem complicado. Atrapalha você a fazer muitas coisas, às vezes, tipo, coisa boba, bobeira do dia a dia. Tipo assim, conseguir ficar em pé por horas, sei lá, num show. Por exemplo, ano passado eu fui num show e eu percebi que minha coluna doeu muito, porque eu fiquei muito tempo em pé e era um peso grande, né? Tipo, tentando segurar. Ó, Então é um pouco complicado. o Matheus está online, hein? E aí, Matheus? Quem é, Matheus? Meu namorado. Nada. Então, é assim, influencia tudo, mas acho que a maior parte mesmo foi estética. Mas, no geral mesmo, foi em relação aos dois, mas mais por parte estética. É porque é bom você se sentir bem numa roupa que você coloca. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em usar short, porque eu não gosto muito de ver a perna. Então, é bom que vai ajudando aí, entendeu? Tipo, muda tudo. Com Tudo fica certeza. melhor. Autoestima, Aham, com certeza. autoconfiança. Claro que, né, a gente sabe, se eu for falar uma qualidade de alguém, eu não vou citar algo externo, vou citar algo, né, interno, de quem a pessoa é. Mas quando a gente fala de mulher, a autoestima está totalmente relacionada, né? E a autoestima ela é consequência da saúde. Então a gente cuida da saúde e automaticamente, através do estilo de vida, a gente vai melhorar a autoestima. E em relação
ao peso, à musculatura, como se sente em roupa. Eu ouço muito isso no consultório. Mas, Aninha, concorda que a maioria das pessoas buscam isso? Ah, sim, com E certeza. nem todas alcançam? Sim, com certeza. Vou contar um pouquinho, porque a Ana já fez um acompanhamento anterior. Aham. Foi com o Nutri, né? Foi. E você já fez com o Maicon naquela época? Sim, com mais. Já, com o Maicon. E aí, por fases da vida, a gente acaba voltando a alguns velhos hábitos. E esse foi uma nova fase da Ana. Não, eu preciso agora me cuidar novamente de uma forma diferente. E eu quero só citar algo que ela me contou. Qual que foi a diferença principal daquele período que você era mais nova, assim, e dessa fase agora? Porque agora a minha está estudando, agora tem uma rotina mais pegada. Sim, é mais puxada. Em relação também à perda de peso, ao método, como foi. Porque às vezes a gente acha, à medida que eu vou me aproximando da vida adulta, na época de faculdade, ainda assim, as responsabilidades aumentam, parece que fica cada vez mais distante ao alcançar esses resultados. Então, conta pra gente essa diferença lá de trás e agora, o que tem te Ô, Mi, motivado a continuar. Peraí. Bom, Ô, Ana, é o seguinte, é legal você entrar nesse assunto aí, porque assim, agora sua vida está muito mais corrida que antes. sim, E você tem muito mais responsabilidades na faculdade, em outros lugares que você assumiu também, não só a questão de estudar, mas outras responsabilidades dentro da faculdade você assumiu, que não são poucas. E mesmo assim você conseguiu colocar na sua agenda um horário para cuidar de você. O que eu ouço muitas pessoas falarem assim, eu não tenho tempo. Eu falo, nossa, desculpa aí, né, empresário multinacional, desculpa aí. Porque hoje em dia tem vários estudos que comprovam, se você treinar 2 vezes, 3 vezes de 30 minutos na semana, você consegue ter resultado. É lógico que quanto mais estímulos você der para o seu corpo, melhor. Mas falando de um começo, né, falando de um início, de um primeiro passo, muitas pessoas falam, eu não tenho tempo, porque outras prioridades estão na agenda. E mesmo a Ana, com tudo isso que ela tem de responsabilidade fazendo no dia a dia, ela falou: não, a primeira prioridade sou eu. Né? Eu preciso cuidar de mim. E a questão de estética, eu concordo, 99% procura por estética. E a questão de roupa foi até legal, porque assim, eu conheci a Ana, ela sempre foi uma menina linda, sempre sorrindo, sempre gente boa, sabe? Alto astral, mas infelizmente por essa questão de sobrepeso, ela se achava feia. Mas é algo tão pequeno, se for ver, mas que a incomodava. E a gente sempre conversava sobre isso na questão de roupa. Eu até brinco que ela ia treinar com a camisa do Roberto, com a camisa do pai dela. Eu falava, para de vir treinar com a camisa do seu pai, vem com camisa de menina treinar. E hoje ela treina assim, hoje ela tá super mais confiante, sabe? E isso, querendo ou não, influencia no treino também, né? Então são várias, a musculação e um hábito alimentar novo, querendo ou não, não vai mexer só com o seu corpo, mas vai mexer com várias áreas da sua vida também. bom, entrando no que a Mi tinha falado sobre os métodos que eu usava antes, da outra vez que eu fiz o acompanhamento, né? Eu fiz um acompanhamento que eu emagreci muito mais rápido, mas assim, eu me privava de muita coisa e eu também perdi muita massa magra. Ao mesmo tempo que eu perdia gordura, eu perdia massa magra também. Aí eu emagreci, acho que na época eu emagreci 25 quilos, se eu não me engano. Só que assim, aí depois foi entrando nessa rotina corrida, eu acabei me deixando um pouco de lado, e do mesmo jeito que eu emagreci, eu engordei o dobro. Não, o dobro não, mas mais do que eu tinha emagrecido. E dessa vez agora tá sendo uma experiência muito mais leve, porque eu tô aprendendo a colocar tudo na minha rotina. Então não é uma coisa que eu tô me sentindo assim, é minha obrigação. Não, eu tô conseguindo levar de uma maneira leve, a mim me ajuda, ela coloca as coisas que eu preciso no meu cardápio. Ela não tira meu docinho todo dia, que para mim é muito importante, porque eu sou uma formiga. E então, tudo que eu preciso, a mim consegue encaixar. Ela não me tirou nada. Ela fala, não deixe de aproveitar com a sua família, saiba dosar, mas não deixe de aproveitar com a sua família, com os seus amigos, quando você tiver alguma confraternização, uma festa.
Então, tá sendo muito leve e é uma coisa que, assim, não me dá vontade de desistir, porque acabou se tornando parte, rotina, hábito. Então, não só isso, como também o treino, porque, igual eu falei, agora eu tive 2 semanas de prova muito puxada, eu não consegui treinar. Hoje eu sofri no treino, porque hoje eu voltei. Então, eu até falei pro Michael, é muito ruim ficar sem treinar, porque é uma coisa que acaba que faz parte da rotina da gente, do mesmo jeito que se você ficar 4, 5 dias sem fazer dieta e depois você voltar, a hora que você perceber, você fala, nossa, é horrível, porque acaba fazendo parte da gente, a gente gosta, é prazeroso. Então, às vezes a gente tá desanimado, igual às vezes não dá nem vontade de treinar, mas depois que você volta, você fala assim, nossa, ainda bem que eu fui, porque é incrível, assim, a sensação de você conseguir cuidar de você, de você se sentir bem consigo mesmo, não tem preço, não tem valor que pague. Realmente, o que a Aninha disse é o que eu prezo muito em consulta, realmente é levar como estilo de vida, né? A gente não está falando realmente só num período para perder um peso pontual e não fazer sentido isso, porque da mesma forma que isso vem de uma forma muito severa, também vai. Sim. Algo bem técnico que eu gostaria de explicar, que eu sempre falo nos meus vídeos, é assim, o emagrecimento ele precisa ser saudável. O que isso quer dizer? A massa muscular ela precisa ser mantida e aumentada. Depende da idade, né, realmente de frequência, de alimentação, porque a gente consegue, mas perder massa muscular para a gente é um péssimo diagnóstico. Por quê? Porque para o corpo é muito custoso perder massa muscular. E quando a gente fala de emagrecimento, existe um déficit energético, mas a gente precisa ter todo um cálculo nutricional adequado para realmente manter essa massa muscular. Mas parece que é papo de academia a gente ficar falando de músculo. Não, gente, é longevidade, é qualidade de vida. A gente precisa sentar, andar, pegar a sacolinha do mercado. Precisamos ter saúde, isso ao longo da vida, e preservar essa massa muscular. E quando a gente fala de emagrecimento, de 10 quilos, 20 quilos, vamos colocar, né, realmente que é uma perda considerável de peso. Só que a gente precisa fazer o quê? Perder gordura e não músculo. Por isso que tem um exercício resistido, que é a melhor indicação para não perder massa muscular é treino. Capacidade física realmente de treinamento é que mantém e aumenta a massa muscular no emagrecimento. Não existe outro caminho. E a adequação da dieta é o quê? Claro que todos os nutrientes, mas a gente precisa dar tijolinho para esse músculo, que é a proteína, que não é tão fácil ingerir assim. Moral da história. Quando esse planejamento ele não é feito de forma adequada e existe essa perda de massa muscular, o corpo ele vai responder: opa, sinal de alerta, vamos recuperar essa massa muscular. Acontece uma hiperfagia, um aumento da fome, realmente, para a gente recuperar isso. Foi prejudicial para o corpo. E aí que vem o efeito sanfona. Porque emagreço demais, porém, esse emagrecimento foi às custas da massa muscular, não foi saudável. E aí eu reganho na tentativa do corpo recuperar essa massa que foi perdida, que é muito importante. Por mais que a gente está ouvindo essa live, no dia a dia, pessoal, isso precisa fazer sentido. Porque senão existe esse efeito sanfona e esse ciclo, ele não é quebrado. E como a Ana falou, às vezes a gente precisa pensar que esses 13 quilos que a Ana alcançou de resultado com qualidade foi ao longo de 5 meses e meio. Mas uma mudança do estilo de vida e hábitos, ela não se privou. Eu gosto muito de falar assim, Aninha, se você se vê fazendo isso por mais 30 dias, faz sentido para você? Por quê? Porque ela precisa ver isso de uma forma prazerosa. Ela precisa entender que cada refeição é um autocuidado e ela vai se sentir bem fazendo isso. E não se privar muitas vezes de momentos, até porque a gente quer que não só aconteça a perca de peso, mas realmente ela mantém e continua progredindo nos seus objetivos. E, inclusive, acho que você tomou alguma medicação, né? Sim, eu tomava sibutramina na primeira vez que eu fiz o acompanhamento, por indicação de endócrino na época. E quando a gente fala de medicação, de diminuição do apetite, de fome, e que hoje em dia está em alta, né? Por isso eu quero dar uma reforço em relação a isso, Sim. é porque, por mais que exista um fator exógeno, a mudança de hábito, ela acontece por dentro, não é de fora. Então, a mudança de mentalidade, ela é construída ao longo do tempo. E a gente precisa parar com esse imediatismo
e ver que é possível ter resultados assim e manter. A gente chegou até aqui, mas a gente vai continuar prosseguindo. E claro que através dos inúmeros benefícios, acho que o principal é saber que isso é possível, mas precisa de um esforço. A Aninha, por exemplo, como a gente disse, ela tem que se planejar no treino dela antes da alimentação, antes de sair de casa. Ela tem a faculdade pela manhã, não é? Sim. Tem as atividades à tarde, ela já sai com o lanche dela. A gente usa a suplementação, porque no caso é muito corrida, a gente precisa da suplementação para ela. E ela já faz toda a compra antes e se antecipa. Ela precisa se dedicar, ela precisa se esforçar. Não que a medicação, a gente está poupando o esforço. Mas, pessoal, a gente precisa trabalhar com a realidade, não só com a expectativa. Sim. Mas conta pra gente, Ana, quantos treinos você fez, quantas refeições você faz, porque como que você conseguiu manter isso de fato no dia a dia? Bom, treino, né? Com o Maicon a gente treina 3 vezes na semana, mas geralmente eu treino de 5 a 6 vezes na semana. Quando dá para eu ir no sábado, aí são 6 dias, mas senão são só 5 meses, segunda a sexta. E eu também comecei a fazer luta, eu faço à noite, eu faço Muay Thai e Jiu-Jitsu. Até essas 2 semanas agora que se passaram, como eu estava em época de prova, não estava indo. Mas, então, durante o treino, geralmente eu faço na hora do almoço. Nos dias que eu treino com o Michael, eu faço na hora do almoço. E, assim, às vezes eu faço um cardio depois, esses dias também assim, mas eu faço, né? Mas mesmo treinando menos, Aham. você continua tendo resultado? Ah, sim, com certeza. Você viu como é possível? São fases da vida, a gente precisa entender isso. Então, é uma época de prova, ela já sabe, a gente antecipou essa fase da vida dela que a gente sabia que ia chegar, e passou. Sim, assim, graças a Deus. Passei, como eu falei para mim também, eu consegui manter meu peso, que para mim foi muito bom, porque geralmente em época de prova, ou eu como muito, ou eu como pouco. Nas últimas provas agora do semestre passado eu comi bastante, essa aí eu tô comendo menos, mas eu consegui manter meu peso, até dei uma emagrecidinha, então para mim, isso aí para mim foi bom. E seguindo o cardápio na medida do possível, às vezes é meio corrido, não dá para comer, mas tentando seguir, né, nesses dias. Agora, como volta as férias, para mim é um pouco mais fácil, mas não tem jeito, a gente tem que acabar lidando, a gente tem que acabar encaixando o nosso dia a dia. E como você falou, na época de faculdade de manhã, eu levo minhas refeições, geralmente chego na hora do almoço, faço comida, faço comida. Não, faço a proteína. A comidinha eu sempre já deixo para a semana inteira e faço só a proteína, porque geralmente eu não gosto de comer ela esquentada. Aí eu faço na hora, mas sempre tentando deixar tudo certinho, legumes pronto, para ficar quanto mais fácil possível, mais fácil é de manter, né? De conseguir seguir o cardápio. O que depois que acaba se tornando um hábito também é bem mais fácil. Fica prático, assim, a Sim. gente vai pegando a habilidade de a gente deixar pronto. Eu costumo dizer que antes de sair de casa, a gente já precisa ter em mente o que a gente vai comer. Sim. Porque senão a gente, então o que eu vou comer tal coisa, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E não é assim. Quer ter resultado tem que se planejar. Sim. Então, essa dedicação. E depois que cria um hábito, isso fica mais fácil, para se sentir falta, né? Não, fica bem mais fácil, nem se compara. Depois que não deu certo. Gente, eu costumo dizer assim, você não vai morar numa bolha, numa ilha, né? Que alguém vai te servir. A vida, ela é feita de altos e baixos. O dia, ele não é 100% perfeito. A sua rotina alimentar não vai ser 100% perfeita. O seu treino, você não vai estar com o seu parâmetro na escala de Borg no 10 toda vez. Mas você sempre vai dar o seu melhor daquele dia. É isso que é o importante. E garantir os 80% é isso que vai te dar resultados. Sim, exatamente. E aí, Marco? Não, eu concordo. É assim, ó, muita gente que está assistindo agora ou que vai assistir depois pode estar pensando assim, mas a Ana ela tem 20 e poucos anos. A Ana não tem filho, não é casada, por isso que ela consegue fazer. Eu discordo porque tem muitos alunos meus que têm 2, 3 filhos, são casados e têm uma rotina também totalmente diferente, mas também bastante corrida, que consegue ajustar. Então é por isso que tem que ter essa parceria. Por exemplo,
O paciente ele tem que conversar com o nutricionista, ó, que nem a Ana fez. Essa semana minha de prova não vou treinar. O que eu posso ajustar na alimentação para eu não errar? Por quê? Nós estávamos num treino muito puxado, a alimentação dela estava um pouco mais na crescente, vamos dizer assim. Não sei se é o termo certo. A partir daí, ela tem que conversar com a Michelle. Muitas das vezes ela chegou cansada também no treino. Michael, estou cansada, não dormi direito, estou estudando muito. Então, se o treino estava aqui, naquele dia eu abaixei um pouco a intensidade para que ela pudesse render no treino também. Então, essa parceria, não só de paciente ou de aluno, tem que ter entre os profissionais. Por exemplo, eu falava para a Ana, avisa-me que eu vou subir seu treino, avisa-me que eu vou fazer isso. Então, quer dizer, esse ajuste, ou se não o nutricionista, ó, avisa lá o seu personal que eu vou baixar um pouquinho disso, aumentar daquilo, para ele poder ajustar o volume, intensidade de treino, para que você continue tendo resultado. Muitas pessoas não fazem isso, pega o cardápio e seja o que Deus quiser. Ou se não chega no treino, não fala nada pro personal, o personal continua mandando bala. Eu já tive vários alunos que estavam numa semana bem restritiva de alimentação, que não conseguia carregar 1 quilo. Então, quer dizer, não tem resultado. Então, essa conversa, né, essa parceria tem que ter para poder ter o resultado. Senão, a gente acaba, às vezes, ficando batendo a cabeça na parede. Eu costumo dizer que a gente precisa conversar a mesma língua, né? A nutrição ela precisa te dar suporte para você fazer um bom treino, depois suporte para te recuperar desse treino e, ao mesmo tempo, melhorar a composição corporal. Só que a gente precisa entender que são fases, né? A Ana está buscando emagrecimento, ao mesmo tempo, a troca da composição corporal é uma fase específica. Não tem como eu mudar algo do planejamento dela que vai interferir totalmente no treino. E vice-versa. Então, eu sempre costumo dizer quem que é o seu personal, quem que é o seu professor, como está a sua fase de treino, porque o aluno, o cliente, não vai saber responder isso. Mas essa comunicação é essencial. Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa conversar a mesma língua para potencializar resultados. Senão, o Marco vai pegar super pesado no treino, eu não vou dar nada de alimento para ela. Ela falar, opa, alguma coisa. E a própria pessoa começa a se frustrar e fala, não, isso não é uma realidade para mim. Então, existe muito uma responsabilidade dos profissionais, a clareza dos objetivos. Em quanto tempo? Quais são os objetivos? Eu já conheço o método de trabalho do Michael, já conhece o meu método de trabalho. Então, a gente consegue, de uma forma muito mais clara, orientar isso. E por mais que tenha um déficit energético, é isso que eu queria falar. Ou seja, a Aninha está comendo menos e ela treina muito pesado. Mas como que a gente consegue sustentar isso ao longo prazo? Além do descanso, a gente precisa ter os nutrientes. Ela não vai tirar totalmente os carboidratos. Ela tem até um docinho, inclusive. Então, a gente conta... O Matheus que dá doce para ela. Ah, é o namorado? Matheus, pode parar. Olha, ela administra bem, tá tudo bem. Eu sei. Ela fraciona direitinho as porções, né, Adinha? Amém. Já vai final de ano, hein? Aí, ó, até o Luiz, meu namorado, tá rindo aqui, ó. Amiguinha. Não, Mil, legal que você falou também a questão de se frustrar. Você citou... A minha mãe. Olha lá. Ixi, a sua mãe vai ficar brava comigo. E o legal é que a Ana, ela entendeu que é a questão do processo. Muitas pessoas querem milagre, né? Em 1 mês, em 2 meses. Então, assim, muitas das vezes é o que nem aconteceu. É um emagrecimento, entre aspas, porque tem uma diferença de emagrecer e de perder peso. Então, a pessoa perde peso muito rápido e acha que está saudável e acha que vai conseguir manter aquilo. Porque o difícil não é emagrecer, o difícil é você se manter magro. Então, a pessoa se frustra porque ela quer algo muito rápido. Ela não entende o processo. Ela não entende que a alimentação, na questão do hábito alimentar novo, tem que ser algo crescente, né? Tem que ser algo que vai evoluindo. Assim como é a musculação. Então, se você entende que existe esse processo, né, de médio a longo prazo, você emagrece perdendo massa gorda e mantendo ou ganhando massa magra, você tem isso evoluindo no processo. Agora, quando é muito rápido, acontece o que aconteceu lá no início com a Ana e com várias pessoas.
você perde peso, que não é emagrecer, e você consegue ganhar tudo de novo. Então, assim, não seja imediatista. Deixa o processo rolar, deixa ir acontecendo. Tenta manter um hábito, uma rotina e deixa que o seu corpo vai responder. Exatamente. E continua respondendo, né? Uma dúvida. Assim, mas será que no começo é mais fácil emagrecer e depois parece que o corpo emagrece menos? Foi assim com você? Acho que são fases, né? A gente, tipo assim, no começo realmente é mais fácil, só que no começo é mais difícil. Porque no começo, como, por exemplo, falando sobre mim, no começo eu não me sentia bem olhando no espelho. Então, para mim, não era prazeroso treinar, porque eu olhava e não gostava do que eu via. Depois de um tempo, quando você já começa a emagrecer, aí é prazeroso você treinar, mesmo que chegue um momento que você dá uma estagnada, você ainda tá feliz com o que você tá vendo. Então, você pensa assim, não, vou continuar, porque eu cheguei até aqui, dá pra melhorar. Agora, eu acho que a parte mais difícil mesmo é no início. Agora, depois que passa, fica mais fácil, fica mais prazeroso, né? A gente começa a gostar, né, dos resultados do estilo de vida e com equilíbrio, né? A gente vê que isso pode ser sustentado a longo prazo. Realmente, o emagrecimento no começo, a velocidade, ela pode ser maior por conta de destreinamento. Eu não treinava, não fazia, agora eu começo a fazer. Mas essa velocidade de perda de peso também é progressiva. Então eu continuo perdendo peso. Quando a gente olha só na balança, a gente realmente olha para o peso corporal, a massa corporal. Só que a composição corporal, o quanto por cento é gordura, o quanto é de massa muscular, isso continua modificando. Então, outro parâmetro muito importante é a avaliação, que nós precisamos não só olhar na balança, mas às vezes o peso na balança em determinada fase não mudou, mas as medidas mudaram, as minhas roupas se encaixam de forma diferente. Eu lembro que a Aninha vinha com vestido, né? Contando a história do vestido. Ela veio com o vestido e falou: não, esse vestido aqui eu vou vestir de novo, porque depois eu vou estar diferente. Sim. Aham. E tava, né? E tal. Então ela colocava essa meta para ela. Não, eu vestia esse vestido antes e agora eu quero me ver novamente com o meu processo de emagrecimento. Isso é. E as roupas, como ficaram? Perdi bastante roupa. Desde que Bastante. Sim. Assim, minhas calças jeans, todas foram pro saco, né? Eu só uso roupa de academia fora, que é mais fácil, não perde. Perde menos, pelo menos. Mas por exemplo, tem roupas igual o vestido que você falou, né? Que eu ainda uso, ele ficou muito melhor agora, claro. Mas a maioria das roupas perdidas mesmo, ou tipo, muito largas. Por exemplo, blusa ainda dá pra usar. As blusas que o Michael fala que é do meu pai. Eu uso pra treinar, né? Mas tá bem larguinha, né? Mas, no geral, é bom também. É bom que renova o guarda-roupa, né, mãe? Deve estar assistindo. chegou para mãe já. E vai continuar, né? Sim, amém. Vai continuar. Então, assim, tem uma caminhada, realmente o corpo ele muda muito, as roupas também. E o mais prazeroso é todo mundo entender, né, que isso é possível e é uma realidade. Por isso que a gente trouxe a história da Ana para motivar muitas pessoas que estão passando por isso. Motivar por quê? A Ana sempre chega sorrindo, né? Essa carisma que ela tem. Ela conversa com todo mundo e brinca com todo mundo. Desde o começo ela falou assim: eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que eu já cheguei uma vez e vou conseguir de novo e vou manter. Ela chegou desse jeito para mim na primeira consulta. Eu falei, então vamos. Então vamos lá. É isso. É claro que o profissional ele dá caminhos, mas o passo a passo, quem segue exclusivamente é a própria pessoa. Então a história de vida da Ana veio para motivar. Ela chegou até aqui e vai continuar. Sim, Nos objetivos. Os objetivos eles sempre são variáveis. Então ela vai chegar no objetivo, depois ela vai ter outros, tá? Então é assim, são ciclos, são fases da vida. Mas esse processo de emagrecimento, algo que me marcou muito foi a decisão da Ana. Então por que algumas pessoas chegam e algumas pessoas não chegam? Talvez com os mesmos profissionais. Então aqui a gente está falando muito da parte científica, o que acontece, o que não fazer e o que fazer, mas algo essencial é a decisão. A decisão, ela vem de forma interna.
E realmente essa live é para que possa alcançar outras pessoas a decidirem. Talvez está final de ano e as pessoas estão esperando, não, vou deixar para o ano que vem. Sim. Sendo que tem muito tempo para rolar até o ano que vem, né? Então é possível. No primeiro mês, você lembra quantos eles foram? Foram, Cinco, foram quatro? quatro ou cinco, É, quatro. Eu acho que foram quatro. em 30 dias, inicialmente. Então, mas é claro que a Aninha tem um gás no treino e todo o estilo de vida Sim. é uma resposta individual dela. Mas eu tô querendo te dizer que é possível. E essa garra, né, que a Ana teve, realmente esse esforço de ir lá e ir para cima dos treinos, isso é possível e é por isso que qual que é a mensagem, Ana? Assim, qual que foi a diferença que você viu no acompanhamento conjunto com os profissionais e juntou isso com essa determinação interna que você já tinha e falou, não, eu me sinto confortável agora, realmente, né, segura em relação aos passos do meu objetivo, que realmente não vou voltar para trás, mas eu vou continuar avançando em relação àquilo que eu procuro. Como que você pode incentivar quem que está escutando essa live? Ah, acho que o primeiro passo, como você falou, é querer, né? Porque acho que isso é mais importante, a gente tem que estar decidida. Então, acho que é meio complicado você começar assim, meio que jogado, por exemplo, se der certo, deu. Eu acho que você tem que começar falando, não, vai dar certo. Mesmo que você não consiga ter um acompanhamento com um nutricionista, um personal agora, o que para mim eu falo que é essencial, porque é muito diferente você ter um acompanhamento individual, tanto com o nutricionista quanto com o personal, porque por mais que, por exemplo, às vezes você vê aí, você tira do TikTok as coisas da sua cabeça que você vai seguir uma dieta X, uma dieta do ovo, igual tá agora na a moda da Virgínia, né? Eu vou seguir a dieta do ovo. Tudo bem, você vai fazer dieta do ovo, sei lá, por 2 semanas. E depois, o que você vai fazer de sua vida? Você não vai conseguir manter isso. Você não vai conseguir levar isso como um hábito de vida. Muito menos como um hábito saudável. Você vai comer o resto da sua vida? Não tem como, né? Ou comer a mesma coisa pelo resto da sua vida é muito complicado, né? Você tem que fazer uma coisa que, por mais que no início seja difícil, depois comece a se tornar prazerosa. Então, por exemplo, hoje em dia é prazeroso fazer dieta. Tudo bem, tem dias que o que a gente quer é comer a geladeira inteira. Mas no outro dia, depois que a gente come a geladeira inteira, a gente fala assim, não, vou voltar. E com o personal também, porque o, o meu rendimento no treino com o Michael e sem o Michael é muito diferente, porque quando você não tem alguma pessoa ali, né, é um pouco mais complicado. Não que você não consiga sozinha. Se você não tem essa opção, então vai sozinho, mas vai. Mas se você tem a opção, se você tem um pouco mais assim, o financeiro e conseguir conciliar tanto a nutricionista quanto o personal é muito diferente, é surreal, assim. Mas, de qualquer maneira, se não tem, vai ser. Importante É decidir. E, como tudo na vida, são prioridades, né? Tanto a respeito de tempo, como a gente falou, quanto a respeito de investimentos. Às vezes a gente acha que precisa, como o Marco falou, né, treinar todas as vezes na semana. Não, mas eu consigo ter uma planilha de treino com o Marco, por exemplo. Sim. Eu consigo ter um acompanhamento nutricional, uma dieta, algo direcionado, e depois de 2, 3 meses eu retorno. Mas o importante é eu ter uma orientação prévia, né? Sim. E entender que os profissionais eles vão te dar caminhos para que você dê passos seguros e alcance isso em menos tempo. Porque que nem a dieta da moda, você vai ficar batendo cabeça e isso não vai te levar a lugar algum. Como a Ana disse, o principal é decidir. É como, eu quero estudar. Você decidiu, mas você precisa correr atrás. Você vai precisar mudar o seu tempo, você vai precisar mudar a sua logística, você vai precisar investir, talvez, num curso financeiramente. Assim é com uma orientação profissional. E quando a gente fala de investimento, eu gosto muito de bater em cima da tecla que eu escolho da forma como eu invisto. O Michael ele já é muito direto, assim, né? Ele fala, você vai comer uma pizza, você vai gastar R$ 100, e aí você não paga uma consulta. Ele é muito direto, é muito objetivo. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente tem que pensar.
aonde realmente eu estou investindo, né? E não só em relação a financeiro, mas tempo, né? Que é uma das principais demandas. Não tenho tempo de fazer dieta, não tenho tempo de ir para academia. Então, são prioridades que a gente precisa rever e falar, parar aquela autossabotagem, né? Eu me deixo para depois, e isso vai ficando para depois, e no final das contas, na verdade, eu não quero lidar comigo mesmo. Mas pode ser mais direto, Marco. Você fala assim, muito objetivo e Não, essa questão faz toda a diferença. Muitas das vezes eu dou esse choque, porque às vezes ficar só na conversinha, né, passando a mão na cabeça não rola muito. Mas uma coisa que a Ana me surpreendeu também é a questão que quando ela está treinando, por mais que a gente converse no intervalo de uma série ou outra, numa troca de aparelho, quando ela está treinando, ela está treinando. Eu falo para ela a questão do movimento, ela arruma, a questão da amplitude, ela arruma. Então, assim, você tem que ouvir o que o seu personal fala, você tem que ouvir o que o seu nutricionista fala, porque é muito fácil eu pagar por um cardápio, né? Que vai de acordo com a minha rotina, a nutricionista vai, monta, passa ali, às vezes, dias montando, né? Porque você não monta um treino ou um cardápio de uma hora para outra. Tem toda a questão da rotina da pessoa, do momento que ela se encontra. Então, é muito fácil você ir à academia só. Tem muita gente que vai só à academia e não treina. E o que a Ana me surpreendeu foi isso, não só no hábito alimentar novo, né, na dieta dela, mas no treino, quando ela está fazendo, realmente, quando ela vai fazer, realmente ela faz. E isso faz toda a diferença no resultado, né? Como eu disse, tem muita gente que só vai à academia, mas não treina. exatamente. A forma como você realmente se entrega, né? Eu sempre falei para Ana assim, a média, por exemplo, do emagrecimento saudável que eu tenho é de 2 a 3 quilos. Ela sempre superou a média. Ela sempre superou. Ela voltava com -4, -5. E é claro que é uma resposta individual. Mas eu falei assim, essa é uma resposta acima da média pela sua dedicação. Continua assim. Porque realmente tudo depende da forma como a gente se dedica. E esse cálculo, né, toda essa preparação dos dois profissionais vai fazer com que você alcance isso de forma segura. Deixa eu só ler um comentário aqui. O segredo para o sucesso dos resultados da Ana é controlar bem as variáveis desses processos. E ao que tudo indica, vocês fazem isso muito bem. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Quem que é? É um namorado. Ele tem propriedade para Ah, falar, então, né? Acompanha de perto. Acompanha. Ele faz educação física. Ele faz. Uhum. Legal. Já, já tá treinando junto, hein, Maio? ó, não, eu já convidei ele já. E uma coisa que faz diferença também é você saber o porquê você está fazendo aquilo. Por exemplo, eu e a Ana, a gente conversa muito porquê daquele método, porquê daquela intensidade, porquê que o pé é virado para cá e não é virado para lá. Então, assim, é legal que Isso o aluno, o pergunto paciente, muito, né, Michael? pergunta demais. Mas eu gosto porque, assim, quando você sabe o que você está fazendo, parece que a entrega é maior e melhor. Não fica tão aleatório, né? Por exemplo, a Ana voltou a treinar agora depois de 2 semanas de prova, de correria. Eu vou voltar a fazer um treino com ela que eu vou buscar algumas adaptações fisiológicas que ela teve lá atrás. Que uma delas é o aumento do número de mitocôndrias. Que a Mi pode falar melhor do que eu isso, que é aquela organela que faz a respiração celular, onde realmente você oxida a gordura, você queima a gordura como energia é ali dentro. Então, é uma adaptação fisiológica muito importante. Então, a gente vai buscar isso de novo para que aí sim eu comece a subir a intensidade do treino dela. Então, é legal que ela saiba o que está rolando, porque isso, durante o treino, ela se dedica ainda mais. Então, assim, questione o profissional que está com você, queira saber o porquê de tudo, o porquê das coisas. Exatamente. O porquê e sempre eu costumo dizer, não é porque eu tô falando que você também não deve perguntar para mim, mas por que a Nutri está fazendo isso?
Mas qual que é o motivo? Porque a gente precisa criar um senso crítico, não que a gente está questionando o profissional, mas como a Ana falou, não, eu quero saber, eu quero aprender. Quando a gente aprende, a gente assimila de uma forma interna, e realmente isso faz muito mais sentido. Se eu só replico algo, não, ó, Faz mais sentido na cabeça, né? Aninha, você precisa comer um pouco menos. Aí ela vai guardar aquela informação. Não, mas eu entendo que agora eu preciso manter minha massa muscular, para eu comer, para criar um déficit energético, para minha gordura diminuir, eu preciso diminuir as minhas porções. Eu posso comer de tudo, mas não toda aquilo, tudo que eu quero na hora, mas é um pouco de cada. Isso precisa ser equilibrado para mim, para o meu dia a dia, né? Então, essas questões elas vão sendo resolvidas dentro da gente, a gente consegue fluir de uma forma muito melhor. E como o Michael disse, eu acho que o nutricionista, ele precisa, é essencial que ele seja da área. Por quê? É claro que a gente tem um fator genético em relação à disposição dos nossos músculos, mas a gente tem fibras musculares e tipo 1, 2, X, e a gente precisa pensar que o treino é capaz de produzir respostas fisiológicas adaptativas. Então, dependendo do tipo do treino que eu faço, eu tenho respostas de mais, por exemplo, da hipertrofia, é uma fase, aumento da massa muscular. Então, é contração rápida, força rápida, mas eu fadigo muito mais rápido também. E aí, o inverso acontece de quando. Agora não vai ser hipertrofia, mas eu vou criar essa resistência, mais mitocôndrias. Então, eu consigo mudar o meu treinamento e as respostas adaptativas ao treinamento. Ou seja, lá dentro da minha célula muscular, eu vou produzir proteínas que podem mudar a conformação do meu músculo todo e o meu metabolismo. Então, a gente precisa entender isso. O nutricionista ele precisa realmente estar sensível em relação a isso. Eu costumo dizer que a nutrição ela acompanha o treinamento. Por quê? Porque o treino é a resposta, é o estímulo. A nutrição ela é o suporte. Então, nutri, mas você está colocando como segundo plano? Não, é porque eu estudo e eu sei que as respostas, sem treinamento também, como aumentar a massa muscular, não existe como, não tem estímulo para isso. Então, a nutrição ela precisa dar suporte, tanto para antes do treino, como as respostas adaptativas, ou seja, o músculo se adapta, depende do meu tipo de treinamento. Eu vejo muito assim, a Ana muda o treino, muda algo, eu sei pela avaliação física. Por quê? Porque o corpo ele é muito responsivo em relação ao treino. E entender essas fases e essa comunicação é muito importante. Realmente, até por conta de, se você está só com um personal ou só com uma nutricionista, pessoal, a gente precisa rever prioridades e investir em ambas as áreas. E não só, mas eu preciso fazer exames, eu preciso ter um médico me acompanhando, talvez eu tenha uma dor, eu preciso ter um fisioterapeuta. Então, a gente precisa ter um trabalho multiprofissional realmente para direcionar cada vez mais em relação à necessidade do meu cliente e me colocar muitas vezes no lugar, né? Porque se fizer dieta para mim, ó, Aninha, você vai comer o que eu gosto de pão com ovo, tá? E aí, e o whey. Então, eu não me coloco no lugar, né? Em relação. Então, a gente precisa de olhar de um fator muito mais amplo. Acho que é sua mãe? Ela falou assim: dessa vez o emagrecimento dela está sendo bem mais agradável. Obrigada pelo acompanhamento de vocês. Muito bom a família participar. E a família participa junto em tudo, né? Sim, com certeza. Sim, sim, como no dia a dia. E você ficou de mau humor quando você comeu menos? Conta pra gente. É só porque de mau humor que eu tô com fome. Quieta. Não, Não, como não, assim? não passo fome, gente. Isso é 13 não passou fome? Não. Eu como até que bastante, viu? Principalmente almoço e janta, bastante carne, né, Mi? Até você ficou com medo de eu não conseguir comer, né? Mas consigo, que aqui cabe bastante coisa, mas não passo fome. Como eu falei, não passo vontade de nada. É tudo bem tranquilo. Se às vezes tem alguma coisa assim que tá precisando adaptar, por exemplo, teve uma vez que eu te falei, acho que foi no penúltimo acompanhamento, que antes do dia do treino de perna eu tava me sentindo um pouco fraca, então ela me deu opções para eu colocar mais comida. A gente fez uma mudança no nosso cardápio, mas, gente, nunca passei fome. Não precisa passar fome para emagrecer, tá aqui a prova. E tudo,
Não precisa comer mal, come muito bem, come bastante coisa. Ah, minha mãe falando, ela come mais agora, porém corretamente. Mas, gente, não passo fome, fiquem tranquilos, vocês também não vão passar. E ela falou, ó, e come mais agora. Eu escuto muito isso. Aham. Parece que emagrecer mais eu preciso comer cada vez menos. E quando eu junto o volume no prato, dá um pratão, né? Dá um tratado. Vixe, a hora que coloca tudo, o arroz, o legume, a carne, a salada que é um pouco difícil de eu comer, mas dá um pratão. Isso assim, Esse que é mais difícil, por preferência. ai, não gosto muito de salada, não. Nossa, mas tem como ser saudável e não comer salada? Tem gente, acredita? Eu lembro, a primeira vez que eu fui na Mia e eu falei pra ela que não gostava muito de salada. Ela falou que não tinha problema. Exatamente, a gente precisa tirar alguns mitos e verdades, porque, gente, a gente tem fruta, verdura e legume. Tem 3 classes de abundância de nutrientes, sem contar a suplementação que a gente consegue fazer por diversos motivos, por falta de tempo, por seletividade. Então, tem recursos sim. Se a gente prender só em uma coisa, eu tinha um caso muito assim, em que o profissional orientou que precisava comer alface. Sabe o que ele fazia? Ele colocava, imagina aí, uma folha de alface, dobrava em 4 e colocava a goela abaixo, porque tinha que comer a alface realmente na tentativa de ser saudável, Aham. na busca do emagrecimento, que é algo muito importante para quem precisa e quer alcançar. E literalmente ele engolia a goela abaixo. Gente, não precisa ser assim, né? Então, realmente, existem, tá, para usar Michelle mais é um extremo, mas a forma como você orienta alguém é muito importante, né? Imagina, você ali fazendo um treinamento e, não, mas você precisa fazer dessa forma. Então, existem vários caminhos e a gente precisa adequar o melhor. Não tem só um treino, né, Mai? Existe uma individualidade. É, exatamente. Hoje em dia, como a gente citou no caso da ciência, né? Hoje a ciência, não só na nutrição, mas no treinamento, está muito avançada. Então você tem várias estratégias para você conseguir um objetivo e fazer com que o aluno treine, mesmo com algumas limitações, vamos dizer assim, né? Então é por isso que tem que ter essa conversa. E a questão falando de saúde. O que você falou é real. Muita gente que às vezes volta no nutricionista, eu falo assim, ó, o seguinte, você vai ganhar força, você vai ganhar resistência, a sua, você vai começar a se sentir melhor, vai dormir melhor. Porém, espelho você não vai ver. Então tem que ter esse ajuste fino que somente o nutricionista pode trazer. Tem que ter, porque muitas das vezes as pessoas falam: eu sei me alimentar, eu sei comer bem. Não sabe. Você acha que você sabe comer, ou que você come o tanto certo daquilo ou de outro? Não, você come errado. E todo mundo, quando volta para mim, fala: Maicon, realmente, eu não sabia comer. Então, ter esse acompanhamento, se você conseguir, assim como a Ana falou, investe, tá? Porque não é caro. Hoje em dia você sai um final de semana aí, um sábado, uma sexta, você gasta em algum lugar que você senta, você gasta mais de 250, R$ 300. E isso você consegue investir num nutricionista bom, com conhecimento bom, que vai trazer uma realidade fácil de um cardápio para você poder seguir. Então, sem falar que preservar a massa magra, você previne mais de 40 doenças, você trata algumas também de uma maneira não medicamentosa. Muitos alunos deixam de tomar medicação porque estão treinando, estão ganhando massa magra, estão se alimentando melhor. Então, assim, quem só tem a ganhar é a gente, né? Então, a decisão que a Ana tomou, que ela focou muito bem, é a questão do eu quero, então eu vou fazer. Então, se você quer realmente, você consegue, você faz. Exatamente. Acho que o principal, né, foi a gente foi mostrar a história de vida da Ana realmente como que é algo possível. Eu atendo muitas pessoas, o Marco atende muitas pessoas, cada um tem o seu progresso, né? Porque cada um tem uma realidade, mas isso está acessível para todos. Não é papo de nutricionista, não é papo de personal,
não é algo que a gente utiliza realmente para simplesmente de balela, né? Vamos dizer aqui. Promover. Exato, exatamente. E uma transformação de vida, tantas coisas que, né, realmente mudam, realmente por hábitos de vida mais saudáveis. Isso foi tudo na nossa live. Sim. Obrigada, Aninha, por ter Obrigada aí. participado, disponibilizado aqui o seu tempo, vir aqui comigo, com o Marco, para a gente conversar um pouco mais. Muitas pessoas falam, nossa, mas 13 quilos, também quero. Ouço muito assim, também quero. Falo, conto de algumas experiências, né, de alguns resultados, eu também quero. Mas aí eu te pergunto, o que que você está esperando para alcançar, né, para fazer, para se mover, para sair do lugar onde você está e construir esses resultados? O que te motivou no começo? Ah, Autoestima. autoestima, sem dúvidas. Mas, como eu falei, depois que você começa, depois que se torna rotina, né? É difícil parar. Pelo menos dessa forma, Será quando que é é difícil saudável e prazeroso. Será que é difícil parar? Sim, na verdade é fácil, né? Mas assim, depois que você se acostuma, que você pega essa rotina, Você vê que não é. você vê que se você parar, você vai voltar ao que era, porque não tem como a gente continuar a parar de vez e manter, né? Tipo assim, não existe essa possibilidade. Mas fácil é, porque muitas vezes. Tudo bem, o que você preferia? Ir treinar ou ficar deitada assistindo uma série, né? Eu preferia ficar deitada assistindo uma série, mas. Então, exatamente. Não, a gente tem que falar a realidade aqui, né? Mas assim, a gente sabe que a gente ficar deitado assistindo uma série não vai levar a gente em lugar nenhum, né? Então, são escolhas da vida. Não Isso. tem como. É por isso que a gente chamou. Que Sim. você escolheu. Sim, exatamente. E continua escolhendo todos os dias. Esse que eu queria, né, chegar ao ponto. Ela escolheu lá atrás. Mas mais importante do que ela escolheu lá atrás e chegar até aqui com menos 13 quilos, é porque ela escolhe todos os dias cuidar dela. Ela escolhe todos os dias ter uma alimentação saudável. Ela escolhe todos os dias treinar, mesmo não querendo. Eu não faço porque eu gosto, porque eu quero. Porque eu entendo, lembra do motivo? A motivação é o quê? O motivo para a ação. Então, o motivo para a ação dela todos os dias é a escolha de onde ela já chegou e onde ela quer chegar. É isso que vai fazer realmente a diferença, dependente da dificuldade, né? Da vontade de ficar no sofá, de continuar. Exatamente. E a história de vida dela, né? Vai incentivar muitas outras pessoas. Recebi muitos feedbacks positivos. Espero que seja uma sementinha, né? Porque tanto na área da nutrição quanto da educação física a gente planta sementes, né? E ela vai, né, florescer em algum momento. A pessoa realmente ter aquela virada de chave, realmente é a informação correta que só dá um passo, que é a decisão, né? E por isso que a Ana está aqui contando um pouco mais para a gente. Maicon, mensagem final, fala aí para a gente, apesar de você não ver a gente, né? Se você está ouvindo, tá quase Não um tô vendo. podcast aqui. Não tô vendo, vou ter que comprar outro celular. Bom, musculação, ela não é confortável, né? Ela gera dor, muitas das vezes você não quer estar ali, mas é o que a Mi falou. Por que que eu estou fazendo isso? Aonde eu quero chegar, né? Por que que eu escolhi isso? Então, é a motivação. Muitas das vezes a gente começa a fazer algo e esquece por que começou a fazer. Então, é por isso que, tanto na parte nutricional quanto na parte de treinamento, a pessoa que te acompanha, ela tem que querer também, junto com você. Porque senão fica uma coisa muito maçante, né? Eu e a Ana, a gente conversa muito sobre os métodos, os treinos, o porquê, o para quê, onde a gente está, onde a gente vai chegar. Então, por que que ela deixa todos os dias, ao invés de estar em casa com o namorado vendo filme, por que que ela vai treinar comigo? O que que ela quer com isso, né? Então, é esse foco de médio a longo prazo. Porque se você não tiver isso na sua cabeça, se você não tiver uma meta, eu dou aula para uma maratonista, ela tem 60 anos. Então, a meta dela é a prova. Então, ela está ali treinando a musculação e eu estou acompanhando a planilha de treinamento de corrida dela porque ela tem um foco. Qual é o foco da Ana? Qual é o seu foco que está assistindo agora? Então, é sempre lembrar.
A Ana acorda todo dia querendo vencer, querendo fazer, querendo mudar, querendo estar um nível mais acima. E você? Você acorda todo dia querendo o quê para você mesmo? Como você vai estar daqui 10 anos? A sua autonomia, você vai estar dependendo de alguém para fazer as coisas, né? Então é isso que a gente tem que pensar. É futuro, é saúde. Lógico que eu me olho no espelho hoje, eu tenho 43 anos, eu me olho no espelho, eu estou satisfeito, né? Mas eu sei que quando eu estiver com 60, eu não vou depender de ninguém para dirigir um carro, para me levar ao banheiro. Então é sério isso, né? E começar a pensar fora da caixa. Bom, longevidade, qualidade de vida. É construída hoje, né? Na verdade, é construída todos os dias. É É isso isso. aí. É uma escolha diária. E como a Ana falou, vai para ser leve, prazeroso. Sim. Muito bem, parabéns, Aninha, pela sua dedicação e que você realmente inspire, né, outras pessoas. Porque é assim, né? Quando a gente tá nos lugares, o pessoal só oferece coisa gostosa. Aí a gente leva essa salada de fruta, todo mundo quer comer, né? Matheus, tá ouvindo, Matheus? Agora tem que levar o namorado para treinar. Ah, ele treina já. Treina. Treina, mas ele não é daqui. Ah, Ele não. é de Uberaba. Uberaba. Então, cada um à distância aí, alcançando projetos de vida juntos. Exatamente. Pessoal, obrigada pela presença de cada um de vocês, os familiares da Ana que vieram aqui prestigiar com muito carinho. Um abraço para cada um de vocês. Maicon, pela sua disponibilidade e parceria de sempre. E Aninha, por vir até aqui, né? Falando. Sim. Não, Uma foi um prazer. quarta-feira à noite, contar um pouquinho mais de como foi todos esses meses, né? 5 anos e meio, ou 5 meses e meio. Daqui a um tempo a gente Não, nos 5 anos a gente vai contar muita história. Né? Em 5 meses já tem muita já. E vamos continuar aí. Vai virar o ano, na verdade, acho que estava pensando nisso. E continuamos aí para o próximo ano. Parabéns à dupla. Ana adora vocês. E a gente ela, né? Ela sempre chega com esses coisas. A gente tem uma amiga em comum também. Ó, fez um coraçãozinho. Ah, ele fez Não sei fazer. assim? Não. Assim? Aí Ele pode fez ser assim. assim. Ai, ele não tá vendo. Ai, verdade, ele não tá vendo. E ela tem no jiu-jitsu, então quero vê-la também passando as faixas em tudo na vida. Pessoal, obrigada. Boa noite para vocês. Um grande beijo. Beijo, gente. Compartilhe Obrigada. essa live para que possa incentivar outras pessoas com a história de vida da Ana. E a gente vindo aqui, né, um dá força para o outro. Fácil não é para ninguém, mas com a direção certa, um passo após o outro, a gente vai muito longe e juntos, né? Ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Obrigada a cada um de vocês. Alguma mensagem final, Aninha? Não, só isso mesmo. Quem quer começar, começa. E quem começou, não para. Acho que é só isso mesmo. Mas com força e dedicação a gente vai longe. É isso. Grande abraço, pessoal. Obrigada, Maicon. Depois Valeu. assiste a live, já que você não conseguiu assistir. Foi só podcast hoje. Tchau, 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 tchau. pessoal. Valeu.